coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Me veio muito ele na minha mente. Meu nome é Pamela. Sou lá do Rio de Janeiro, no Brasil. Tenho 21 anos, acabei de completar. Tem poucos dias. Estou aqui com essa equipe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas nessa manhã, eu vou estar compartilhando uma meditação que uma vez eu tive com Deus. Lá quando eu ainda estava lá no Brasil, lá na base. E Ele trouxe isso ao meu coração. Para estar confirmando ainda essa palavra ainda que Deus trouxe a mim ontem à noite. Quando eu estava orando, quando eu estava buscando. E estava vendo mesmo as minhas atitudes. Como que eu estava vivendo. Como que eu estava agindo. Então abra comigo lá em João. Capítulo 6. A partir do versículo 22. Amém? Amém. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram em Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procuras não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vamos ficar até aqui por enquanto. Deus, que o Senhor venha já começar a trabalhar em nossos corações. Amém, Deus. Que através dessa palavra nós venhamos a nos avaliar as atitudes que tomamos no dia a dia, que faz nos buscar, Senhor, apenas pelo que o Senhor pode nos dar. Que o Senhor venha completar, Deus, a ministração que o Senhor quer neste dia. E que o Teu Espírito Santo possa estar fazendo aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. E quando a gente lê essa palavra, que a multidão estava buscando ali a Jesus, que ele tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. E a multidão estava atrás de Jesus, porque ele tinha que continuar a sua caminhada nos lugares, nas cidades. E a multidão estava chegando e quando encontrou, e perguntaram a ele: o que o Senhor está fazendo aqui? Ele falou: vocês não estão me procurando por quem eu sou, mas pelo que eu posso fazer, pelo que eu fiz. A todo momento eles precisavam sempre de provações para saber que realmente ele era o Filho de Deus. Muitos dos líderes, todos se diziam filhos de Abraão, mas não tinham atitudes de filhos de Abraão. Porque se realmente eles fossem líderes, segundo a vontade de Deus, ouvindo a voz do Pai deles, do Senhor deles, que era como eles chamavam Deus naquela época, eles saberiam quem seria o Filho de Deus. Quem seria aquele que ia chegar, não importa de onde, de que lugar, de que cidade, de que bairro, de que riqueza, de que classe social, não importa. Eles reconheceriam o Filho de Deus por quem ele seria e não pelo que ele fazia. E quantas vezes a gente não busca a Deus apenas quando nós queremos algo que Ele pode nos dar. E muitas vezes eu faço isso também. E eu vou lá de novo arrependida. E falo: Deus, me perdoa de novo. Porque mais uma vez eu não ouvi a sua voz e agi pelas minhas vontades. E quando deixamos nos agir pelas nossas vontades, nosso testemunho de vida acaba não sendo revelado pelo Espírito Santo. Nós vivemos um evangelho segundo o homem, segundo a nós mesmos.
lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11, Paulo está dizendo assim: façam-vos, porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Os nossos irmãos lá fora, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, eles veem diferença em nós. Como, por exemplo, eu cresci, quando eu era bem pequenininha, eu nasci no meio do Evangelho. Eu conhecia Deus. Só que, mediante alguns problemas na minha casa, na minha família, separação dos meus pais, eu me desviei, eu saí dos caminhos do Senhor. Na verdade, ali até a idade mais ou menos que eu saí, na verdade, eu nem tinha conhecido Ele direito. Mas eu lembro das historinhas, eu lembro das canções que nós cantávamos na igreja. E era muito bom aquela época, até que então eu conheci um outro lado do mundo. Comecei a conhecer os prazeres do mundo e viver as tentações da carne. Só que chegou o dia em que Deus falou: tá bom aqui. Agora a sua história vai ser testemunho vivo de quem eu sou na sua vida. Então Ele me tirou daquela vida, me transformou, me restaurou, me quebrou, me refez com as suas próprias mãos, para que hoje eu pudesse, através da minha vida, dar testemunho glorificando o nome dEle. Aleluia. Mas se eu continuar agindo e tomando decisões a partir dos meus desejos, a partir do que eu quero, do que eu tomo como objetivo, sendo obstinada a querer algo que não é da vontade de Deus naquele momento, eu vou estar representando ali um evangelho segundo a minha vontade, não a vontade de Deus. E as pessoas, elas veem a mudança em nós. Muitos dos meus amigos, eles olham: nossa, Pamela, como você mudou, você está diferente. Pessoas que eu não falava há anos, às vezes eu, pelas redes sociais, comento em alguma foto e a minha amiga fala: olha, eu vejo você está em missão. Legal, eles estão vendo quem eu sou hoje. Mas só eu sei que tem vezes que eu dou passos que não provêm de Deus. Eu tenho testemunhos sim muito bons para dizer das provisões de Deus na minha vida, de como que Ele fez, me transformou, me tirou de uma vida mesmo de fundo do poço, uma vida medíocre, uma vida suja. Sim, Ele me limpou. Aleluias. Mas parece que às vezes eu quero ir lá e me sujar um pouco com as minhas atitudes. Tem gente que gosta de viver sujo. Mas aqueles meus amigos, eles não sabem a luta que a gente tem todos os dias para vencer. É aqueles que ainda não tiveram realmente um encontro com Deus. Eles pensam que é uma vida chata. Eles não sabem a luta que vivemos todos os dias para negar o nosso eu, negar a nossa carne, tomar a nossa cruz e caminhar e seguir a Cristo. Porque primeiro precisamos nos negar. Primeiro precisamos resolver os nossos problemas. Primeiro precisamos resolver os problemas que temos com nossos irmãos. Primeiro precisamos ser testemunho. Tomar a nossa cruz. Dizer para todo mundo quem você é. Depois seguir a Cristo. Precisamos ser Cristo aqui, nesse lugar. Ele se fez verbo e habitou entre nós. Se nós temos que viver a Bíblia, então também temos que ser o verbo aqui. E através dele, através do Espírito Santo, ele nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Amém. Mas também para pisar na cabeça do nosso eu, que às vezes fala muito mais alto do que o inimigo. Antes dele somos nós. Que às vezes é mais nós difícil. que abrimos a brecha. E Jesus naquele tempo ali, ele começou a pregar lá em Cafarnaum. E ele começou a dizer, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim, ele vai chegar ao Pai.
do meu sangue jamais terá sede, quem comer da minha carne jamais terá fome. E naquele momento, a palavra estava sendo muito dura. Porque o que a gente quer ouvir é conforto, né? Prosperidade. Senhor, me ajuda a comprar aquele carro. Senhor, me ajuda a ter aquilo que eu tanto quero, aquela roupa, aquele sapato. Mas a gente dificilmente pede, Senhor, me ajuda a negar as minhas próprias vontades, porque eu tenho agido assim. E para a gente pedir isso, a gente precisa reconhecer que estamos agindo assim. E assim eu também. No final do ano passado, eu tive uma experiência que não foi nada legal. Mas eu precisei passar por isso para que eu pudesse voltar para o centro da vontade de Deus. Eu cismei que eu queria um novo celular. Hoje em dia, né, como tem sido um grande problema o celular. Se a gente não vigiar, ele telemóvel. Deus fácil. E eu queria um novo celular, e esse celular que eu tenho, foi Deus que me deu. Graças a Deus, Deus me deu mesmo. Porque se eu contar a história de como eu ganhei mesmo, de uma operadora lá do Brasil. E ele não tem problema, graças a Deus. A gente reclama, às vezes, nossa, esse celular tá lento e tal, a gente reclama, mas sempre Deus me traz a memória que foi Ele que me deu. E eu cismei que eu queria um celular, e através do meu jeito, com a minha própria vontade, eu me tornei obstinada. Eu queria muito aquele novo celular, nova geração, e eu fiz de tudo para ter ele. Depositei todo o meu salário naquele celular. E eu fui em qualquer site. E eu mesmo negociei com a mulher. E o que aconteceu? O dinheiro foi todo para ela e o celular também. Eu não sei nem se existe o celular. Nunca chegou até mim. Só que eu acreditei que ele ainda fosse chegar. Todo mundo estava falando desde o início, não faz isso. Minha mãe, não faz isso. Eu nem contei pro meu pai. Eu contei depois que tudo já tinha acontecido. Porque no início eu queria dizer, eu quero falar que eu comprei o celular. Olha. E quando eu vi que realmente o celular não ia chegar, que eu reparei que foi um grande erro que eu cometi ali. Em nenhum momento eu perguntei para Deus se era aquilo que Ele queria que eu fizesse, tivesse um celular. Sim, nós temos que perguntar tudo para Deus. Até se temos que ter um novo celular. Então eu entrei no meu quarto, de fininho, sentei. E eu peguei ali uma folha, um lápis, e comecei a escrever tudo que estava dentro de mim. Comecei a escrever ali como eu estava me tornando. E eu sabia quem eu era em Deus, mas eu não estava vivendo aquilo que eu sabia que eu era em Deus. Eu tomei aquele celular e coloquei como objetivo, não importa o que tivesse que acontecer, eu iria ter aquele celular. E ia dizer para todo mundo, foi eu que comprei. E não. Então naquele momento ali eu comecei a escrever ali quem eu era, quem eu tinha me tornado por conta daquilo. Todas aquelas coisas, eu falei, Deus, eu não sou assim, eu me tornei, eu tive atitudes assim, eu não quero continuar assim. Então Deus me levou a lembrar de uma oração, que eu escrevo muitas vezes a oração que eu tenho, e escrevo o que Deus falou comigo naquele momento. Deus me levou, eu comecei a folhear, e chegou uma hora que eu li. Quando eu orei pedindo a Deus um trabalho, e o que eu faria com aquele dinheiro, Ele me lembrou. Porque às vezes a gente faz oração e a gente não lembra o que a gente pede. A gente não lembra que Deus falou que estaria conosco, que Ele providenciaria tudo. Mas a gente quer tomar o lugar de Deus quando a situação parece que está ao nosso alcance, né? Porque quando não está, Deus pode. Mas quando está, então Deus não precisa estar ali com a gente. E aí, naquele momento, Ele me lembrou de quem eu era. Me lembrou por que Ele me deu aquele trabalho. Me lembrou por que Ele me deu aquele salário. E ali eu me arrependi. E depois daquilo, eu comecei a ter sonhos novamente do que Ele queria para mim. Porque eu estava buscando o próximo passo que eu daria. Eu tinha acabado de chegar em casa da Jocum e eu queria saber o que eu faria depois daquela escola que eu tinha acabado de fazer. Então eu estava esperando e ainda não tinha tido a resposta antes disso tudo acontecer. E precisou acontecer isso. E depois que aconteceu isso, eu voltei a ter os meus devocionais, as minhas meditações. Comecei a viver no centro da vontade de Deus.
E aí Deus começou a se revelar para mim. Eu comecei realmente a viver no centro da vontade dele. Eu lembro que ele começou a me dar sonhos do que ele queria. Estava começando a falar da escola, como que eu voltaria para lá, o que eu faria, o que ele queria que eu me tornasse, o que ele queria que eu colocasse como objetivo, e ele estaria comigo a todo momento. Missionário, né, ele era muito dependente de Deus, vivo pela fé. E a todo momento a gente precisa reconhecer Deus na nossa vida. É Ele que é o provedor, nós não somos nada. Não sou eu que pago a passagem, não sou eu que pago a estadia, não sou eu que pago a minha alimentação. É Deus, através de pessoas que querem ser usadas e que está no centro da vontade de Deus. Ele usa aqueles que estão disponíveis para o reino. Aqueles que querem realmente ser transformado pela vontade dele. Aquele que o busca por quem ele é e não pelo que ele pode dar pra gente. É Jesus. E eu passei por isso e hoje eu tô aqui. Precisou algo de ruim acontecer para eu enxergar que atitudes eu estava tomando. E eu preciso ser esse testemunho, com a minha vida pregar aquilo que Deus tem revelado a mim. Porque se eu começar a viver as minhas vontades, os meus anseios, aquilo que eu acho que é certo, vai ser um evangelho pregado segundo o homem, segundo a minha carne, segundo o meu eu. Vai ser um evangelho pregado, revelado do Espírito Santo, a cada passo que você der. Então, tudo que nós fizermos, nós precisamos perguntar a Deus: o que o Senhor acha disso? Eu estou com vontade, eu quero ter isso, Senhor, mas é da tua vontade que eu tenha. Lá em Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Por que a gente vive falando, eu não tenho isso? Se Ele está sendo... Quem é o pastor da sua vida? Você ou Ele? Então eu também preciso viver isso. Eu preciso a todo momento falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se eu não tenho, eu não preciso. E quando eu precisar, Ele vai me dar. Óbvio que eu não tenho que ficar na cadeira esperando. Eu preciso fazer alguma coisa, mas primeiro ouvir a vontade dEle. Senhor, o que eu tenho que fazer? E Ele vai providenciar tudo aquilo. Mas precisamos buscar a Ele todos os dias, independente do que queremos ou não queremos. Mas pelo que Ele é. Precisamos ser testemunho vivo daquilo que Ele é, de quem Ele, de toda a sua glória. Precisamos ser testemunhos de quem é o Espírito Santo em nós. Precisamos ser testemunho de quem é Jesus, do que Ele fez, do que Ele ainda faz. No versículo 27, lá em João 6, Ele continua dizendo assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eu ouvi numa mensagem do pastor Ariovaldo Ramos, ele disse assim: nós não existimos, não que nós não existimos, subexistimos. Porque quem nos banca, quem nos dá vida é a Trindade, é o Espírito Santo, é Deus Pai, é Deus Filho. E a hora que Ele não quiser mais bancar a nossa vida aqui neste mundo, Ele vai nos levar para junto dEle. Até que a gente venha esperar o dia da ressurreição, o dia em que Cristo ressuscitará a nós no último dia, a igreja no último dia. Então aqui Jesus é claro. Precisamos buscar pela comida que subsiste para a vida eterna. Precisamos buscar a comida todos os dias, o pão, o sangue, para que a gente não morra de fome espiritualmente e comece a viver da fome física. E vivendo pela nossa carne, nós morreremos. Mas se morremos para a nossa carne e vivemos para Cristo, então viveremos. Que através dessa palavra, nós e
igreja. Possamos realmente ser quem as pessoas de fora, as pessoas de longe acham que nós somos. Sim, temos dificuldade, somos pecadores, mas não precisamos viver dando essa desculpa. Eu sou pecador, sou ser humano. Não. Eu errei, Senhor, me perdoa, me ajude a melhorar. E que você não venha cair no mesmo erro sempre. Amém? Amém. Se você pudesse colocar de pé nesse momento.